Oi gente, pra quem não me conhece, sou a Isabela e hoje eu vim comentar sobre a trilogia Jogos de Herança. Se tu não sabe sobre o que é essa trilogia, basicamente é uma garota que ela realiza o sonho de todos nós, meros mortais, e se torna herdeira do cara mais rico que morreu. Super simples, premissa também super original. Essa trilogia, ela ficou bem conhecida no TikTok, várias pessoas comentaram sobre ela, inclusive foi onde eu descobri. E ela é bem recente, inclusive, ela lançou em 2021. E quando eu comecei a ler, eu li o primeiro livro, eu achei genial, eu amei, eu dei acho que 5 estrelas. Aí eu assisti aquele filme Entre Facas e Segredos, eu percebi que tinha muita coisa parecida. Eu fui dar uma pesquisada, porque eu pensei que o filme talvez tivesse inspirado no livro, e na verdade o filme saiu 2 anos antes do livro. E assim, eu acho que eu diminuí a nota do livro porque tinha muita coisa parecida. Agora eu não vou lembrar tudo de cabeça porque faz algum tempo que eu já vi esse filme. Na época, eu consegui adivinhar muitas coisas do filme porque eu tinha lido esse livro. Mas eu vou comentar com vocês sobre os 3 livros. E eu não vou fazer um resumo aqui de cada capítulo de cada um deles e fazer algo super pontual e, enfim, super detalhado. Porque não é o ponto aqui, eu só quero falar sobre a trilogia e eu não vou estar me importando muito da spoiler. Então se tu se importa com spoiler e não leu ainda os livros, recomendo ser esse vídeo. Amigo, a real é que é o seguinte, o autor desse livro, Autora. basicamente viu o filme. E pensou que genial. Vou fazer igual. Pegou, escreveu e foi só modificando umas palavras. É tipo quando a gente vai fazer um trabalho na faculdade, a gente... Bota no chat GPT. E a gente só vai mudando as palavras, então tipo, nota 0 pra ela. Meu Deus. Basicamente esse livro vai acompanhar a Avery Kylie Grams e é muito importante o nome dela, Gravem. É uma menina, adolescente, normal, tem 17 anos, inteligente, trabalha, enfim. E o que acontece é que a mãe dela, que é a Hannah, ela morreu e ela tá morando com a irmã dela. Na verdade é meio irmã, porque elas são irmãs por parte de pai. De um pai ausente, inclusive. E acontece é que a Avery, um dia, ela é chamada na sala do diretor e tem lá um cara que se chama Grayson, nome tenebroso, eu sei. Basicamente ele diz que o avô dele, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, na verdade era porque ele morreu, ele deixou o testamento, só que ninguém pode ler esse testamento porque o avô deixou claro que só podem abrir quando a Avery estiver junto. Só que a Avery não conhece este homem. Então ela viaja pra uma mansão que se chama a Casa Helltron, que é o nome da família. Helltron, acho que é Helltron, porque é com A. Helltron, que é, tipo, composta por esse avô, a sogra dele, que é extremamente velha e está viva ainda, as 2 filhas, a filha mais velha tem os 4 filhos, que são o Nash, o Grayson, o Jameson e o Alexander, que chamam de Chandler, e a outra filha, que é a Zara, com o marido, que eu não lembro o nome dele, e não é uma pessoa muito importante na história. Inclusive, a mãe dos 4 era a mais importante pra história, embora eu gostasse mais da Zara. A Zara foi injustiçada nessa história. Ele pode parecer um pouco confuso, na verdade é muito, porque são muitos personagens, mas todos eles acabam tendo um papel pra história. A Avery, ela vai lá com a irmã dela, que é a Libby, porque a Libby é a responsável dela. O que acontece é que chegam lá, eles abrem o testamento, e ele deixa o Tobias Helltron, que foi esse grande homem rico que morreu, ele deixa várias coisas, tipo, dinheiro para os caseiros, e podem ficar morando nessa casa, que tem os fundos pelo resto da vida, sem aluguel, enfim. Deixa para as filhas algumas coisas. Deixa para as filhas uma grana, deixa para os netos alguma grana. Deixa para os funcionários também, que tem a equipe de segurança, que o principal ali é o Warren. Eu não lembro se pra a equipe de advocacia dele também tem alguma coisa, inclusive a Alissa desses advogados ela é mais importante. Mas o que acontece é que ele vai separando, vai dividindo cada coisa da herança dele entre familiares, alguns funcionários, e ele deixa todo o resto pra Avery, uma menina que não fazia a mínima ideia de quem ele era. Só que o patrimônio da Avery, além dessas coisas que não foram separadas, é 30 bilhões de dólares. Só isso. O que acontece é que a Avery, ela tem que morar na mansão, nessa casa Helltron, que é assim que eles se referem a casa onde eles moram durante todos os livros, por um ano pra ela conseguir usufruir do dinheiro. Quer dizer, todas as despesas delas durante esse um ano vão ser pagas, mas pra ela poder, de fato, colocar a mão no dinheiro, tem que morar um ano ali. E todos os outros bens. Que sacrifício, hein? Que sacrifício. Casa grátis, despesa grátis um ano. Eu queria. Se tiver algum velho aí prestes a morrer que seja rico,
por favor, entre em contato comigo. Se for rico, se for baixar dívida, desaparece. A Avery não tem muito o que fazer, porque quem é que vai recusar 30 bilhões de dólares? Até porque ela não vem de uma condição financeira muito boa. Também esse Tobias, ele era muito do espertinho, porque ele deixava vários jogos e eram tipo umas pistas que o pessoal tinha que se inventar pra chegar na resposta que eles queriam. Eu não sei maneira melhor de descrever. Então a Avery, ela vai, mas ao mesmo tempo ela fica preocupada com o Harry. O Harry era o mendigo com quem ela jogava xadrez. O Harry era o mendigo com quem ela jogava xadrez. Enfim, para de rir. Que belo dia pra jogar xadrez. Enfim, ela jogava xadrez com esse mendigo que morava perto da casa dela. Quer dizer, eu não sei se ele tinha uma casa, né? Mas é que nunca fica claro onde que ele ficava exatamente. Ou se explicou isso, eu nunca prestei atenção direito, não me lembro. Ela jogava xadrez com ele e se ela ganhasse a partida, ela pagava uma refeição pra ele e se ele ganhasse, não acontecia nada. Tipo, ele só não queria uma refeição dela. E já era mais velha, assim. O que acontece é que a família Hawthorne fica muito brava porque o patriarca, o Tobias Hawthorne, esse grande homem, deixa toda a herança pra uma menina que ele nunca viu na vida. E apesar de ter deixado bastante dinheiro pros outros familiares, pros funcionários, parece tipo uma coisa mínima comparada com tudo que ele tinha. O que acontece também é que esse Grayson, que foi quem foi atrás da Avery no colégio, ele tá um pouco assim desiludido, ele tá um pouco decepcionado, porque todo mundo tinha certeza absoluta de que ele que seria o herdeiro do avô. A árvore genealógica desse livro é muito complicada, ela só vai piorando aqui pra frente, então eu recomendo pegar um papel e uma caneta e ir anotando tudo que eu falo. A Avery fica lá, e o que acontece é que esses 4 irmãos Hawthorne, que, lembrando, são os netos do Tobias, eles mais ou menos seguram com a idade da Avery. Então o Ned já é adulto, já nem mora ali na casa, ele fica viajando pelo mundo, enfim, ele é meio que o revoltado da família. E usa chapéu de cowboy, isso é muito importante. Ele é revoltado, ele não quer saber, ele passa pouco tempo ali. E esses jogos que ele vai deixando, o Tobias no caso, vai deixando pra Avery, ele fazia vários jogos com os netos e o Ned nunca participava, ele era revoltado, não queria saber. O Grayson, eu acho que ele é 1 ano mais velho que a Avery. Enfim, tá muito decepcionado, porque como sempre teve isso de ele ser o herdeiro, ele sempre teve que se provar muito perfeito, muito certinho, ele fica andando de terno o dia inteiro. Chato. Pois tem o Jameson, que até gostava dos jogos do avô. Assim, ele adora aventuras, perigo, ele gosta de empinar moto, pular de paraquedas. São os mesmos personagens do filme, cara. São iguais. Enfim, ele escuta NX0, sabe? Ele é rebelde. E por último a gente tem o Alexander, que ele é um pouco mais novo. Eu não lembro da exata dele, mas ele também é adolescente. O Alexander, ele... Se tu leu o Percy Jackson, ele é o da Valdez. Mas basicamente ele é engraçado, ele é super inteligente, ele constrói coisas assim que o Elon Musk nunca construiria, nunca patentearia, sabe? Umas coisas bem fantasiosas, mas eu juro que o primeiro livro é muito bom, o segundo também é muito bom. Outra coisa importante que eu não mencionei é que esses 4 irmãos, Hawthorne, eles são meio irmãos também. Eles só são irmãos por parte de mãe e ninguém sabe quem é o pai deles. Quer dizer, eles não sabem quem são os pais deles, porque a família sabe, mas todo mundo ficou de bico calado. E também eles não parecem ter muita vontade de conhecer os pais. Tipo, o que fica assim, explícito, bem explícito na verdade durante a trilogia, é que a Sky, que é a mãe deles e que não é uma pessoa muito das boas, ela queria atenção, então ela se envolvia com os caras, engravidava deles pra ver se eles ficariam ali, lutariam por ela. Eles vazavam quando sabiam da gravidez e é isso. Porque o pai dela, que é o Tobias, o ricão, nunca levou essa filha muito a sério. Ela mesma disse que o pai dela, que é o Tobias, que adora fazer jogos, nunca enxergou ela como uma jogadora. Eles vão descobrindo várias coisas, a Avery vai jogando jogos e ela tem uma relação tipo de amor e ódio com o Grayson e com o Jameson. Eles vão descobrindo, aí o que acontece é que termina tudo ótimo, a Avery descobre as pistas, quase foi assassinada? Sim, porque agora ela se tornou a adolescente mais rica do universo. O primeiro livro eu achei legal, eu gostei, eu me diverti. Mas uma coisa muito importante no primeiro livro, lembra que eu falei do mendigo Harry e que eu falei que ele era importante para a narrativa? A gente descobre, durante o livro, que existia um terceiro irmão da família, que era o Toby. Ele chamava de Toby porque ele também chamava Tobias. O Toby, ele era o irmão mais novo da família, tipo, queridinho, era o que mais parecido com o pai, jeito de ser, que tinha mais chance de gerar tudo.
a esses papos de gente rica de herança. E ele morreu. Tipo assim, ele saiu pelo mundo, rebelde também, acabou morrendo no incêndio na ilha da família Hawthorne. O que acontece é que a Nan, ela amava o Toby de paixão, era o queridinho dela, além de ser o queridinho da família, era o queridinho ao quadrado dela. E ela mostra no medalhão que ela tem a foto dele. E a Avery percebe que, na verdade, o Harry, o mendigo, é o Toby. E termina assim o livro, ela falando: eu conheço ele, eu já xadrez com ele. Inclusive, uma coisa muito importante mencionar é que eles meio que acabam descobrindo o motivo do porquê a Avery é escolhida pra ser a herdeira. Porque Avery Kylie Grahams, que é o nome dela, é um anagrama pra a Very Risky Grave, que traduzindo seria uma aposta muito arriscada. Então, basicamente, um dia, quando ela era criança, ela conheceu o Tobias, ela se lembra disso, que ela tava no lugar onde a mãe dela era garçonete, ela falou no contrato dela, e daí ele já na cabeça dele, de velho muito inteligente, conseguiu ver o anagrama, e ele ficou durante a vida da guria stalkeando ela. Uma coisa também muito importante mencionar, que é muito ressaltada durante esse primeiro livro, é que o Jameson e o Grayson, eles não se dão bem. E o que acontece é que, anos atrás, tinha uma garota chamada Emily. A Emily, ela era neta dos caseiros da casa onde eles moram, e ela tinha a idade parecida com eles. O que acontece é que a Emily, ela era muito bonita, muito... não sei se queria a palavra certa, mas ela era muito manipuladora. E ela era apaixonada pelo Grayson, tipo, gostava dele de verdade. O Grayson era perdidamente louco por ela. Só que ela começou a manipular ele e o Jameson. Ela meio que estava saindo com os dois ao mesmo tempo, eles descobriram, ficaram putos. E ela tinha um problema cardíaco. O que acontece é que um dia o Jameson foi pular de um penhasco, levou ela ficou pulando várias vezes e ela morreu nisso. Tipo, o coração não tancou. Então é um fardo que o Jameson carrega e o Grant fica muito puto com ele. O que acontece também é que a Avery, a data de nascimento dela, quer dizer, não de nascimento, mas o aniversário dela, ela também é no mesmo dia que a Emily morreu. Então, além do nome dela, ela tem essa data também. E também o fato de que o Tobias ficou durante toda a vida dela stalkeando a guria, sabendo as notas dela no colégio, já uma pessoa muito inteligente, então ele tinha, assim, a certeza absoluta de que ela ia conseguir desvendar os jogos dele. Então, no primeiro livro, descobrimos que o Harry, na verdade, é o Toby e que ele tá vivo esse tempo todo se passando por mendigo. Vamos pro segundo livro, que é O Herdeiro Perdido. Enfim, segundo livro, sabemos que o Toby tá vivo. O Tobias Jr. tá vivo. Agora quero descobrir como achar ele e por que ele tá se passando de morto durante todos esses anos e que se passa da família. Apesar de a gente saber a localização onde ele e a Avery jogavam, não tem como saber ao certo por que ele tá se passando de morto ou onde que ele fica. Então eles passam o segundo livro atrás do Toby e também na casa Hawthorne. Cada pessoa tem uma ala pra si. O que acontece é que depois que o Toby morreu, o Tobias fechou a ala dele, nunca mais deixou ninguém entrar. Então, vai lá. A Avery com os irmãos, menos o Nash não participa muito. Resumindo a história do segundo livro, a gente descobre, na verdade, que o Toby, ele é adotado. A filha dos caseiros, quando ela era adolescente, ela engravidou. E ninguém sabia de quem que era o pai, mas igual essa informação que ela engravidou. Ela botou o bebê na adoção. Só que ela nunca soube quem adotou. E, na verdade, quem adotou foi o Tobias Hawthorne e a esposa dele, que eu não lembro o nome dela, porque ela mal aparece. Ela é uma personagem que já morreu também, então ela não tem tanta importância assim na narrativa. Durante os 9 meses de gravidez, a esposa do Tobias fingiu que estava grávida e fingiram que o Toby, que era esse bebê adotado, era a filha biológica deles. E acontece que o Toby também era muito inteligente, todo mundo é muito inteligente nesse livro. O Toby descobriu que ele é adotado, então ele começou a fazer anotações com aquela tinta que dá pra ver com luz negra nas paredes do quarto dele, e daí ele se revoltou, ele foi pra Ilha Hawthorne com uns amigos dele. Nisso, ele queria incendiar a casa, ele molhou toda a casa com gasolina, botou fogo, só que na verdade pegou, obviamente, fogo e algumas pessoas morreram, incluindo a irmã da Hannah, ou seja, a tia da Avery. E como a menina morreu, pra limpar a imagem da família, o Tobias botou a culpa na menina, dizendo que foi ela incendiária, sabendo que não foi. A Avery nunca teve contato com a família da mãe dela, porque a mãe vazou e depois descobre que na verdade a família da mãe da Avery é uma família de criminosos. E por isso que ela nunca tiveram contato, assim, a Hannah fugiu.
E a Hannah foi o grande amor da vida do Toby. O que acontece? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que a Avery é sequestrada. Eu não lembro o que acontece, mas tem algum sequestro ali da Avery, se eu não me engano, que ela é sequestrada. Aí eles acabam atraindo o Toby. Ela tem várias descobertas sobre a vida do Toby. A Avery meio que se decide, porque tava um trio amoroso entre ela, o Jameson e o Grayson. Ela se decide ficar com o Jameson. Quando ela tá lá, no cativeiro, quem ela pede pra resgatar ela? O Toby. E o Toby explica por que ele fugiu, que ele não tava mais, porque a família é um saco. Enfim, todos os alvês que a gente lendo o livro, a gente já percebe que tem, sabe? E aí tem uma frase que ela é muito importante. Na verdade não é uma frase, são duas, mas que elas são muito importantes. Porque eles descobrem também, a família, que o Toby teve uma filha. Seria uma prima perdida por aí. A Avery também ficou com muita dúvida em umas coisas. Porque ela começou a pensar que talvez o pai dela não fosse quem o pai dela realmente é. Ela pensou que ela podia ser filha do Toby. Ela tava torcendo pra ser filha do Toby. Porque o Lucas é uma pessoa muito legal. Ele é um personagem muito legal. Mas na verdade não é. O que acontece é que quando eles se encontram no final do livro, o Toby fala pra ela. Ela fala pra ela, você tem uma filha. Aí ele responde, eu tenho duas. Essa frase vai infernizar tanto no terceiro livro. Tá tudo certo no final, tranquilo. Na verdade, teve vários. No primeiro livro tem vários ataques a Avery, que na verdade é feito pelo o ex da irmã dela, o ex da Libby, que é um cara super babaca, enfim. E se eu não me engano, pela Sky. Tanto que, pra ser punida, ela não pode entrar na casa, ela tem que sair de lá. No segundo livro, quem tá por trás desses crimes é o pai do Grayson. Então, ele acaba morrendo. E a equipe de segurança da Avery, que é o Warren e os outros funcionários, eles escondem o corpo, dão sumiço no corpo. Desculpa pela mudança abrupta de imagem, mas a minha câmera acabou a memória dela e eu tô gravando pelo celular porque eu preciso terminar esse vídeo. Voltando ao assunto. Realmente, o segundo livro termina assim, não tem nenhum grande plot, ainda descobri que o Toby tá vivo, enfim, confirmado que ele está vivo. No terceiro livro, vendo resenhas depois, eu vi o pessoal falando que, na verdade, era pra ser uma duologia, não uma trilogia. O que faz muito sentido quando a gente lê o terceiro livro. E, inclusive, o primeiro livro eu dei 4,5, pro segundo eu dei 4. Eu tô zoando aqui, mas quando eu li, eu amei os livros, são realmente muito bons. E o terceiro eu dei 2 estrelas. A gente começa o terceiro livro. Tudo dando certo, a Avery, ela tá pra completar 18 anos, então a Alissa fica tipo, meu, tu tem que ir numa festa de aniversário. Aí eles fazem um baile introvertida. A Avery e o Jameson estão namorando nesse momento. E o que acontece é que um dia surge uma menina muito parecida com a Emily, tipo, igual a Emily, adolescente também, machucada na testa. Ela diz que ela é a Ivy, a filha do Toby, e que o Toby foi raptado quando eles iam se encontrar um dia, ela sozinha agora no mundo, porque a família dela é uma bosta com ela. E daí ela tá lá. O que acontece é que quando o Grayson e o Jameson vê ela, mais o Grayson, ele enlouquece e basicamente ele vira um burro. Tudo que ela quer, ele faz, porque ela é muito parecida com a Emily. Então, a gente tem eles tentando desraptar o Toby, basicamente. E eles têm pistas e mensagens do Toby. Inclusive, a gente tem uma personagem que se chama Rebecca nesse livro, que ela era a irmã da Emily. E ela sempre foi um pouco apagada, porque como a Emily tinha este problema de saúde, a mãe dela dava muito mais foco a Emily. Mas enfim, eles começam a ver quem é que gostaria de raptar o Toby, começam a ir atrás da lista de inimigos do Tobias. Eles pensavam que era uma coisa com a Avery, mas depois perceberam que não era. E assim, eles vão indo, eles passam horas, de madrugadas, muitas horas, vendo todas as listas de pessoas que poderiam cometer alguma coisa ruim pro Tobias e querendo afetar ele por meio do filho, ou agora afetar toda a família por meio do Toby. E são pilhas de mais pessoas. Inclusive, nesse momento do livro, é quando as pessoas percebem, os personagens, no caso, que o Tobias, ele não é uma pessoa tão de boa assim, uma pessoa tão querida como eles pensavam que era. E isso que eu acho muito engraçado é porque durante os 2 primeiros livros inteiros, fica muito claro que o Tobias queria que os filhos, os netos, fossem extraordinários. Por isso que eles faziam jogos, todas essas coisas para, tipo, os netos, eles serem além do excelente. Mas uma coisa muito usada é que, apesar deles serem extraordinários, eles são meio ingênuos. Porque eu sei que a gente tá falando da própria família deles. Mas se teu avô é o homem mais rico do mundo, com um patrimônio de 30 bilhões de dólares, tem diversas empresas,
Tu acha mesmo que ele conseguiu tudo isso de forma ética? Será que não precisou passar em cima de ninguém? Mas enfim, só várias madrugadas e eles chegam num nome que é... não lembro agora. Mas enfim, basicamente ele foi o primeiro cara que o Tobias passou a perna. Ele era muito rico, mas o Tobias acabou ficando mais, teve pouca essa mágoa. E o que acontece é que o filho dele, que se chamava Liam Blake, ele desapareceu e o cara tem certeza que o filho tá enterrado na casa Haltron. E assim, eu vou resumir bem a história, tá? Na verdade, o filho dele, o Liam Blake, ele teve um caso com a mãe da Rebecca e da Emily e a mãe biológica do Toby. Quando a guria era adolescente e ele já tinha 20 e poucos anos. Desse relacionamento saiu o Toby. Só que o pai, Blake, e o Tobias Haltron, eles eram meio que inimigos. Então o Liam, ele meio que entrava ali de penetra. O que acontece é que a Mallory, eu acho que é Mallory, o nome da mãe da Rebecca, da Emily e biológica do Toby, ela acabou matando um dia ele e o Tobias, ele escondeu o corpo por ali, até que eles acham os restos mortais, chamam a polícia, né, a família ali, porque o cara fica falando, meu, eu quero os restos mortais do meu filho pra eu liberar o Toby. E a Eve, ela é bisneta desse cara que tá sequestrando o próprio neto. E ela tá ali dentro da mansão como espiã. E sei lá, eles podem chamar a polícia pra resolver a questão do Toby? Podiam, mas eles fazem isso? Não. Tem certo momento da história também que o Grayson é sequestrado. Então lá vai a Avery salvar todo mundo. Ela é uma coletiva de imprensa quando ela tá chegando lá na mansão. Isso foi logo depois de acharem os restos mortais ligarem pra polícia. Aí ela chega lá, tem o Grayson, tem o Toby. E daí tem a Eve, que nesse momento ela já foi expulsa da casa Haltron quando descobrem que ela é uma espiã. E tem o velho Blake. Ao invés de estar chamando a polícia ou alguma coisa assim, eles jogam xadrez. E a Avery ganha e ela sai de lá com o Grayson. É ridículo esse final, mas tudo bem. E o Toby, meio que ele fica por lá, porque a Eve, que é a filha dele, vai ficar e ele fica lá pela filha. E assim, o livro, basicamente, o último capítulo é um ano depois, a Avery dando uma entrevista, tipo, ai, doei todo meu dinheiro. Porque o último capítulo, na verdade, chegando as notícias assim na mídia, e todo mundo descobrindo que a Avery, ela resolveu doar 94% do patrimônio dela. O que é bastante. Eu cheguei a calcular nesse momento, depois eu percebi que eu precisava, porque fala isso na história. Mas ela tinha 30 bilhões de dólares, ela ficou pra ela 2 bilhões, e é isso, tu consegue viver com 2 bilhões pra sua vida. Eu achei tão medíocre o último livro. Eu não sei o que aconteceu, eu acho realmente que era pra ser uma duologia, só que o sucesso foi tanto que resolveu fazer uma trilogia. Eu não gostei muito do último livro, porque, primeiro, eu já tava um pouco saco cheio dos jogos. Inclusive, tem um momento que o Grayson tá tendo um breakdown e ele fala: o velho babaca morreu há 1 ano e ele ainda nos controla fazendo esses jogos. Além do livro ser extremamente repetitivo nesse ponto, mas as frases, você tem uma filha, eu tenho 2, aparece o tempo todo na história. Eu perdi a conta de quantas vezes parecia. Outra coisa também é que teve uma cena muito específica que não teve peso nenhum pra narrativa. Eu achei que foi um final tão ruim pra uma trilogia tão boa. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu vou tomar agora meu café da tarde, porque eu tô precisando, e coçar minha orelha, porque ela tá coçando. Gente, um beijo, tchau!